brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção. Olá, pessoal, muito boa noite. Seja bem-vindo ao WGP, o programa do Grande Prêmio, que é comandado pelo time feminino da Casa e jornalistas do Grande Prêmio. Eu sou Luana Marino, hoje aqui à frente dessa atração. E olha, fim de semana agitado, porque a gente tem GP do Catar de Fórmula 1, tem a volta da Fórmula 2, mas os bastidores continuam, como sempre, deixando a gente sem ter no que pensar. Porque é muita notícia, é um anúncio em cima do outro, e nesse meio termo, nós estamos chegando à conclusão de que a FIA não sobreviverá até o fim do ano. Porque se levarmos em conta as demissões que já aconteceram só no mês de novembro, quem vai resistir de pé na entidade? A gente vai falar sobre isso no WGP desta quinta-feira. Vamos falar também sobre Mick Schumacher, pois é, que tomou uma decisão muito importante para a carreira, vai deixar a Mercedes, agora estará livre para negociar com qualquer outra equipe, categoria que seja. O Mick Schumacher independente agora na carreira, né? O que nós achamos dessa decisão? Foi a decisão acertada para a carreira de Mick Schumacher? E, é claro, a prévia do GP do Catar, porque, embora Max Verstappen tenha conquistado o tetracampeonato no Mundial de Pilotos, o Mundial de Construtores está totalmente aberto. Briga muito acirrada entre McLaren e Ferrari. Façam suas apostas, porque, com certeza, essa briga vai até o GP de Abu Dhabi, que encerra a temporada. Então, eu convido já para essa nossa mesa redonda Carol Vergílio, Juliana Tesser, porque nós temos muitas coisas para falar e pouco tempo, né? Agora, esses novos planos do Grande Prêmio, nós agora somos um canal de televisão, então a gente tem que controlar o tempo do nosso programa e é aquilo, né? Para a gente não ter aquela correria no final, nós vamos já entrar nos nossos assuntos, mas antes eu peço para a Ju dar o seu destaque inicial, depois a Carol também, já dando seu boa noite para todos que nos assistem nesse momento. Tudo bem, Ju? Como você está? Tudo bom, meninas? Tudo bom, pessoal que está assistindo a gente? Bom, eu vou destacar o climão de, né, o último que sair apaga a luz, porque eu acho que é o clima do momento, acho que é uma pegada interessante, diferente, talvez um pouco assustadora, né? Eu não gosto muito desse clima. Eu já trabalhei num lugar que tinha esse clima de último que saía apaga a luz, não é agradável. Então eu imagino que a situação na FIA deve estar um pouco assim triste. Eu também já trabalhei num lugar assim, eu concordo, é muito esquisito. Você olha, aí de repente você topa com uma pessoa que você, quem é essa pessoa? Nunca vi esta pessoa. E você não sabe se você tem que procurar o interruptor você mesmo, né? Exatamente. Será que vou eu que vou apagar a luz? Tá feia a coisa na FIA. Carol, muito boa noite, como você está? Olá, Lu, Ju, bom dia, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer fuso horário para todo mundo que está acompanhando a gente. É uma loucura, né, essa coisa. A FIA, ela não deixa a gente descansar, ela não deixa a gente ter um momento de paz, uma serenidade entre uma corrida e outra. Vamos uma coisa mais tranquila. Não vamos, é uma loucura. E a gente vai falar muito sobre isso, mas antes eu tenho, obviamente, que puxar uma sardinha para o nosso lado, que é pedir os likes, pedir para todo mundo compartilhar o link deste programa por todas as plataformas possíveis, manda no grupo dos amigos, no grupo da família, compartilha em todas as redes sociais. E venho dizer que amanhã começam os nossos novos planos do nosso querido clube de membros do Grande Prêmio. Um clube de membros totalmente novo, cheio de
de benefícios, conteúdo exclusivo, live exclusiva. A gente vai ter, além de tudo isso, um clube de desconto super legal que vai funcionar para todas as regiões do Brasil. Vai ser muito legal, vai ser muito personalizado para todo mundo e para cada um de vocês. Tem esses 3 planos. E o mais legal de tudo que eu fiquei sabendo, nós teremos um sorteio de R$1.000 em barras de ouro, gente. A gente tá muito chique. É muito incrível isso. Então, assim, tem muita coisa para acontecer. Já entra aqui na descrição do nosso programa, que vai ter o link ali para você entender quais são os benefícios que vão aparecer para você, quais todos os planos. Gente, assim, não dá para ficar de fora dessa. Um sorteio de R$1.000 em barras de ouro é uma coisa excepcional. Então, assim, todo mundo tem que participar. Tem muita coisa legal acontecendo. Vocês não vão ficar de fora, né? Por favor. É o baú da felicidade, praticamente, o Grande Prêmio, né? A FIA deveria fazer uma parceria com o Grande Prêmio, porque do jeito que as coisas estão lá, eu tenho certeza que ela vai precisar de muito engajamento, vai precisar aí dessa prospecção. Mas vamos falar, então, sobre a Federação Internacional de Automobilismo, porque, olha, não está fácil por lá. Na verdade, não foi a primeira demissão que aconteceu na FIA. Nós, na verdade, sim, tivemos logo pela manhã a notícia que, de início, surgiu na imprensa britânica, o jornal Daily Mail noticiou que o comissário-chefe da Fórmula 1 de longa data, o Tim Mayer, que inclusive é filho de um dos cofundadores da McLaren, Ted Mayer. Então, é uma pessoa que tem uma história muito rica no automobilismo, responsável pela federação lá nos Estados Unidos, todas as categorias que passam por lá, a WEC, a Fórmula E, então também passa pela mão do Tim Mayer, e aí ele agora não será mais o comissário-chefe da Fórmula 1, e tudo isso foi motivado por conta do GP dos Estados Unidos desse ano, que teve invasão de pista, e essa foi bem séria, porque essa invasão de pista aconteceu quando os carros ainda estavam correndo por lá. Logo no fim da corrida, quando os carros vêm naquela volta de desaceleração e para levar o carro para o parque fechado, foram cerca de 200 pessoas que invadiram a pista. Então, de fato, complicado isso. Os promotores do GP dos Estados Unidos foram multados, mas é aquilo, né? Como é uma corrida em solo norte-americano, e aí você tem um representante da federação, e acontece uma situação dessa num GP, que também num GP nos Estados Unidos, que é um mercado que a Fórmula 1 tenta cada vez mais crescer, cada vez mais conquistar, se consolidar naquele mercado, a corda vai arrebentar por um lado. E arrebentou para o lado do comissário-chefe. É uma decisão que surpreende, repito, pela história que ele tem na Fórmula 1, pela história que ele tem no automobilismo. E aí, logo depois de termos dessa notícia, vem também a notícia de que a diretora de provas, que assumiria interinamente a Fórmula 2, também foi demitida. Não houve explicações para o motivo da demissão dela. Só recapitulando, né? Ela ia assumir o posto deixado pelo Rui Marques, que foi para a Fórmula 1 assumir o posto do Neil Witt, que também foi demitido antes do GP de Las Vegas. É uma demissão atrás da outra. E assim, o Rui Marques foi elogiado pelos pilotos. A direção de prova dele lá no GP de Las Vegas foi elogiada pelos pilotos. Ele pegou um pepino, na verdade, né? Porque você vem de uma sequência de corridas na Fórmula 1 em que sempre há uma crítica, e aí você joga uma pessoa que até então estava à frente das categorias de base, que, olha, já digo, direção de prova por lá não é essa maravilha toda, não. Porque sempre também tem problemas, decisões que demoram muito, mas ele foi elogiado, e aí chamaram a... Deixa eu só pegar o nome dela aqui, porque o sobrenome dela que fugiu da minha mente, Janette Tan, foi então chamada para assumir o posto da direção de prova da Fórmula 2 interinamente nessas 2 últimas rodadas, mas isso não vai acontecer. O Rui Marques é que vai assumir também a Fórmula 2 até o fim desse ano. Ju, o que acontece na FIA, sabe? Porque, assim, nós tivemos essas demissões em novembro e outras demissões também aconteceram. O diretor de compliance
foi demitido, pessoas envolvidas na parte jurídica foram demitidas. De fato, é necessária essa reestruturação ou será que já passou da hora da mudança ser de quem está no topo, né? A gente falava sobre isso, mas eu acho que já dá para a gente poder discutir isso. Afinal de contas, a solução é você mudar todo mundo que está trabalhando ou você mudar o comando? Eu acho, Lu, que assim, a gente tem tido problemas recorrentes de algumas decisões que são incômodas. Nem todas as decisões partem do presidente, né? Às vezes, a decisão ali do comando da corrida não parte do presidente, não é ele que está ali na sala dos comissários tomando decisão. Então, quando acontecem erros ali, são aquelas pessoas que estão naquelas funções que precisam ter a atuação delas analisada. Eu acho que sim, a FIA tem questionamentos importantes na gestão do Ben Sulayem, na maneira como ele faz as coisas, especialmente na maneira como ele questiona as coisas. Eu acho que os pilotos fizeram um questionamento importante e os pilotos merecem uma resposta, e o fato dele não ter respondido, para mim, é particularmente incômodo, porque eu acho que falta um pouco de compreensão de quem efetivamente é o astro desse espetáculo, né? No caso, o astro desse espetáculo não é a FIA. Independente de quem seja o presidente, a FIA não é o astro desse espetáculo, né? O astro desse espetáculo são os pilotos, porque a Fórmula 1 existe sem a FIA, mas ela não vai existir sem pilotos. E eu não estou falando dos pilotos deste momento, né? Hoje pode ser o piloto A, B e C, amanhã o D, o F, mas assim, sem piloto não vai existir Fórmula 1. A gente precisa deles, de qualquer um que seja, mas piloto é a alma do espetáculo. Então, eles, o papel deles é mais importante. Então, são eles que têm que se sentir seguros, são eles que têm que se sentir confortáveis, são eles que têm que ter segurança naquilo que está acontecendo. Então, acho que eles têm direito de cobrar resposta, eles têm que ter direito de entender se, assim, se eu fizer isso, eu posso esperar esse tipo de punição. Se eu fizer aquilo, eu posso esperar aquele tipo de coisa. E a gente sabe que eles não têm esse tipo de segurança. E eu volto a dizer, como eu já disse milhões de outras vezes, isso não acontece apenas na FIA, tá? Isso tem na FIM, isso tem na CBA, deve ter na CBM também, deve ter em tudo que é federação por aí. Porque eu acho também que deve ser difícil você ter uma régua. Mas a gente também às vezes percebe que é difícil ter uma busca por ter uma régua parelha. E aí também me parece um problema. Então acho que às vezes você precisa olhar um pouco mais para baixo. Acho que nem todo mundo que é chefe serve para ser chefe. Né? Acho que tem esse porém aí. No caso da FIA, acho que também já ficou claro que quem é chefe não serve para essa função. Mas, às vezes, mudar um pouco quem está abaixo também ajuda a contaminar, né, positivamente o ambiente. Mas eu acho que é complicado você fazer esse tipo de mudança tão extrema com o campeonato em curso. Né? Ainda mais assim, hoje é quinta-feira, né? Os caras vão à pista amanhã. Né? É meio complicado se fazer assim, podia, sei lá, ter feito na segunda já seria extremo, mas fazer na quinta, aí é um pouco mais complicado. Então, eu acho que a maneira também de se organizar, de organizar as coisas, e acho também que quem trabalha no esporte não pode ficar sabendo pela imprensa, não pode ficar sabendo por um comunicado, né? Dá para avisar os caras antes, falar, ó, vou fazer isso, aquilo e tal, para eles não serem pegos de surpresa. Acho que existem maneiras e maneiras de se fazer as coisas, e pelo que a gente soube da última vez, não foi feito da melhor maneira possível. Então, acho também que a gestão como um todo ali precisa ser repensada de uma maneira urgente. Sim, eu concordo. A Ju, na verdade, ela se referiu sobre o Newsweek, porque o comunicado da FIA disse que ele havia decidido deixar a entidade e aí foram lá, procuraram ele. Obviamente, ele falou assim, eu não pedi demissão, não. Não pedi demissão, não. Então, de fato, você percebe que há um ruído na FIA, né? Há um ruído entre essas pessoas que ocupam esses cargos proeminentes, há um ruído, há na verdade, parece que ninguém se entende ali, parece que ninguém fala a mesma língua. É por isso que concordo, acho que o posicionamento da Ju foi bem legal quando ela fala que nem tudo parte do presidente, as decisões, embora muitas vezes a gente vê os holofotes voltados para cima do Ben Sulayem
porque ele tem falas polêmicas, ele toma assim a frente em momentos que isso não deveria acontecer, como aquela questão das joias, a questão dos palavrões na coletiva de imprensa. Então, isso tudo motivou os pilotos a se manifestarem e eles não tiveram sequer uma resposta, né? Não tiveram nenhuma resposta. Então, é muito complicado quando você está de um lado e não consegue dialogar com o outro, sabe? A comunicação, ela não flui. E dentro da FIA parece que a comunicação também não flui. Então, eu também faço essa pergunta para a Carol, porque a impressão que passa é que cada vez mais é chegada a hora de Mohammed Ben Sulayem também pensar em fazer outra coisa, que não seja comandar a FIA. Então, Carol, como é que você avalia também todas essas demissões e a presidência de Mohammed Ben Sulayem? Olha, Lu, eu acho muito esquisito, e eu concordo com tudo que a Ju disse, essa coisa dessas mudanças estarem acontecendo nesse momento do ano, nesse momento da temporada. É muito estranho que assim, a gente tenha um diretor de provas saindo com 3 corridas para o final, chegando um outro que agora a gente sabe que vai ter que assumir mais, sei lá, a Fórmula 2 esse final de semana. É uma pessoa que vai ter que acumular diversas funções e a gente simplesmente não consegue imaginar que esse trabalho vai ser bem feito, assim, porque é muita coisa para você fazer, é muita coisa para você prestar atenção. São regulamentos, obviamente, diferentes, porque são categorias de tamanhos diferentes. Se eu contei certo, eu acho que são 10 nomes que a gente teve de baixa da FIA nos últimos meses. É uma coisa muito esquisita, é uma coisa que a gente claramente percebe que tem um ruído muito grande aí no sentido de ou esse comando não está selecionando as pessoas corretas e essas pessoas estão abaixo do que elas deveriam ser em nível de desempenho para precisar sair numa hora dessa, ou essas pessoas estão completamente insatisfeitas com a situação de lá e, sabe, uma coisa meio que quase que trabalhando mal de propósito para conseguir sair desse lugar e para conseguir não, obviamente, pedir demissão, mas para conseguir criar alguma coisa para conseguir sair por cima, assim, sabe? Não, eu fui demitido e, sabe, criar uma situação muito esquisita para conseguir sair desse ambiente. É muito esquisito. A gente sabe, acho que todo mundo nesse momento do ano, todo mundo sabe todas as nossas críticas a Ben Sulayem e o quanto a gente não tem nenhum problema em falar da postura dele, do quanto eu particularmente me incomodo com a postura dele de querer estar nos holofotes sempre. Eu acho que a partir do momento que você vê uma mudança tão grande assim, e em um leque de funções muito grande, porque a gente não está falando só de parte técnica, a gente está falando, a gente tem chefe de comissão, a gente tem CEO, a gente tem diretor esportivo, a gente tem gente da área jurídica. A gente não está falando de uma coisa só de regulamento, só de aplicação de regras e coisas do tipo. Tem alguma coisa acontecendo na FIA que eu não sei se a gente vai ficar sabendo no final das contas. Espero que sim, mas é aquilo, né? Não é que a gente não espera muita transparência deles. Tem alguma coisa acontecendo ali que essas pessoas ou não estão concordando, tem alguma coisa acontecendo, é muito estranho. E assim, e a gente tá aqui mais uma vez falando da federação, a gente tá falando mais uma vez da entidade, e o esporte acaba ficando de lado, né? A competição acaba ficando de lado, porque vai muito nisso, né? Por que a entidade, por que o órgão regulador tem que chamar mais atenção e tem que dar mais notícia do que o próprio esporte, né? Eu acho que esse é o lado triste da coisa. E eu acho que a não resposta aos pilotos e tudo mais, eu imagino que a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre isso, já é um grande indicativo de que eles não estão se importando com o que de fato precisam se importar, como a Ju disse. Eu acho que tem gente querendo holofote demais e a gente está deixando de focar no que realmente importa e nas mudanças que realmente precisam ser feitas, né, para a categoria, e não necessariamente a coisa toda de joias e todas essas palavrões e coisas do tipo que não fazem a menor diferença para a competitividade. Né? Dá a sensação que é um motim, não dá? Parece que alguém começou ali e aí ele ficou bravo e falou, vai tomando embora. Exato, é isso.
Porque alguns postos, né, alguns carros, você até entende. Por exemplo, a direção de prova, desde que o Masi saiu, ficou um buraco ali, né? Na verdade, a morte do Charlie Whiting deixou um buraco muito grande, porque por isso que eu falo, quando você vê um cara que já é de longa data, e aí ele é demitido, é um cara que já é conhecido, é uma pessoa que já tem um trânsito com as equipes, um trânsito com os pilotos, já passou por vários regulamentos, sabe como esse negócio funciona, aí o cara é demitido. Vai entrar um novo, que vai entrar assim, alguém que a gente ainda não sabe quem a experiência dessa pessoa, o histórico dela. Então, por isso que eu citei o Charlie Whiting, porque ele era essa figura das antigas, esse cara que havia passado por várias eras, havia passado por vários regulamentos, de um trânsito muito bom com os pilotos, e aí a morte dele deixa esse buraco ali na direção de prova. Vem o Michael Masi, deu no que deu, foi totalmente culpa dele, culpa da direção de prova, aquele desfecho polêmico de 2021 e tudo que a gente já sabe, né? Toda a história que a gente já sabe. Só que a partir daí, a FIA, para mim, ela erra quando ela opta por aquele revezamento. Eu acho que se você vai dispensar um cara que, ok, nitidamente teve um problema ali, então ele não pode mais continuar, você tem que ter segurança para trazer uma pessoa que vai resolver esse problema. Não, vou fazer um revezamento aqui porque vai dar certo. Não deu certo o revezamento, ficou o Newsweek e não deu certo ele também. Porque sempre há uma reclamação na Fórmula 1 quanto à direção de prova. É uma punição equivocada, sabe? A gente teve isso com o Max Verstappen, com o Lando Norris, sabe? Sempre tem um questionamento, sempre tem aquela margem para dúvida nas decisões. Então, você até entende quando a FIA mexe na direção de prova, embora eu concorde que isso poderia ter sido feito ano que vem. Né? O negócio já está todo lascado mesmo, deixa até o fim. Mas os outros cargos é tudo muito obscuro, sabe? É gente da parte jurídica, é o comissário da Fórmula 1, é o diretor da Fórmula 2, é tudo muito obscuro, sabe? Eu concordo que parece que tem alguma coisa ali na FIA que não está encaixado. E aí, Ju, se você quiser falar mais alguma coisa também, antes da gente mudar o tópico. Eu acho assim, quando você está falando de uma questão que necessariamente interfere no esporte, né, direção de prova, coisa que pode afetar andamento de corrida, resultado, você só pode mudar com o jogo em curso, né? Vamos pensar, uma partida de futebol, o jogo tá rolando. Por qual razão você trocaria um árbitro no meio do jogo? Se o árbitro, sei lá, enfia um murro na cara de um jogador, tudo bem, você vai lá, tira o árbitro e bota outro no lugar, beleza. Agora, se ele cometeu um erro, é do jogo, lamentavelmente, é do jogo, faz parte do esporte. Você não vai tirar ele no meio da partida e falar assim, querido, olha, você errou essa, lamentavelmente eu vou te tirar daqui. Não, você vai esperar a partida terminar e aí você vai, né, falar, olha, não vai rolar. Se for um erro muito grave, tudo bem, ele não vai seguir no campeonato. Mas, se não, você espera terminar e fala, realmente, você não vai mais poder, né, apitar a partida para mim, acabou para você, tudo bem. Agora, alguns cargos que não interferem no resultado, tudo bem. Eu acho que você pode mexer sem ter grandes preocupações com o momento. Agora, em semana de corrida, eu acho que fica essa sensação de que, assim, eu tô tentando chamar o holofote para onde o holofote não deveria estar, sabe? Se você quer trocar qualquer coisa, tudo bem, você troca. Se você acha que você tem motivo para isso, tá bom. Mas precisa ser agora? Precisa. E ainda assim, dessa maneira, né, um cargo atrás do outro, acho que existem formas melhores de se fazer isso e existem maneiras, momentos e circunstâncias melhores de você fazer isso, né? Se foi um caso extremo, tudo bem, é compreensível. Agora, se não foi, não faz muito sentido que tudo isso aconteça de maneira tão imediata, né? E, por exemplo, ontem, eu vou fazer um paralelo porque é engraçado. Sabe onde estava o presidente da FIM ontem? Numa reunião com o Papa Francisco. Estava lá pedindo a bênção, não julgo. Ele estava com o Papa. Ele, o Peco Banhaia, ainda ouvindo piada do Papa, porque o Papa pediu para eles para rezar por ele, porque a moto dele é velha e ela não corre muito. A agenda dele é corrida e a moto dele é velha e não é muito segura. Então,
tem essa diferença, né? O cara da FIM tava com o Papa e o da FIM tava arrumando confusão. Então, muito maravilhoso, assim, assim, na verdade, eu tô rindo porque é inusitado, né? É um paralelo interessante, né? Eu achei muito curioso. Ontem, na hora que eu vi o release, eu falei, gente, eles estavam com o Papa. E aí, na hora que eu fui ler a piada, eu falei, mas é maravilhoso. É maravilhoso. Muito bom, pois é. A FIA, como sempre, né, ainda vai aprontar muito, sem dúvida, porque a Fórmula 1 ainda vai até Abu Dhabi, tem esse fim de semana e tem um outro fim de semana e tem um teste de pós-temporada e vai até o Natal. Um dia nós vamos eterno nesse calendário, né? Eu queria dizer sim, isso. Sim, eu tenho certeza que um dia teremos um GP de São Silvestre. Mas vamos falar, então, de Mick Schumacher, porque Mick Schumacher tomou uma decisão, sim. A Mercedes comunicou também nessa quinta-feira que o Schumacher não faz mais parte da equipe. O Mick Schumacher, que foi para a Mercedes meio que como um resgate, né? Ele deixa a Haas ali ao fim de 2022 e é resgatado pela Mercedes para ficar como piloto de testes e piloto reserva, mas basicamente aquela função que a gente sabe que é muito importante, porque os pilotos que estão ali nessa função de pilotos de testes são eles que são responsáveis por puxar aquele desenvolvimento no simulador. Então, você tem o tempo todo ali os pilotos trabalhando nos simuladores, buscando ajustes que sejam no fim de semana. Então, teve, por exemplo, até lembro que teve uma situação que a Red Bull mandou o Buemi para o simulador, não vou lembrar agora qual foi a corrida, mas ele passou a madrugada inteira trabalhando e aí a Red Bull conseguiu ajustar o carro para brigar pela pole position com o Max Verstappen. Então, a gente tem dessas situações. Só que durante muito tempo, o Mick Schumacher ele foi se transformando naquela grande... Como é que eu posso colocar, né? O cara que não deu certo na Fórmula 1, mas parece que todo mundo que está envolvido ali na Fórmula 1 com ele tem medo de admitir isso, sabe? Eu fico muito com essa impressão que pelo sobrenome que ele carrega, do filho do heptacampeão Michael Schumacher, é como se fosse uma dívida com ele, ter ele ali na Fórmula 1. Mas ele deu uma declaração, foi uma postagem que ele fez essa semana nas redes sociais, com uma mensagem até enigmática, agora a gente já sabe a razão dessa mensagem, que foi o seguinte: a vida nem sempre segue o planejado e contratempos podem ser difíceis de enfrentar, mas todo desafio é uma chance de aprender e voltar mais forte. Esse é apenas um capítulo, não toda a história, a jornada continua e estou determinado a superar isso. Obrigado a todos, né, pelo apoio. Isso significa muito. Então, agora, com essa notícia de que ele está fora da Mercedes, eu pergunto, vou começar pela Carol, porque a Ju falou agora anteriormente, né? Então começo por você, Carol. Nós temos Mick Schumacher fora da Mercedes. Demorou? A ficha vai cair de que a Fórmula 1, de fato, talvez não seja mais o caminho para ele? Lu, eu acho que a gente demorou. A gente acho que fica essa coisa, né, da gente tentar amenizar um pouco a situação, mas eu acho que é muito isso que você disse. Eu acho que a gente viu nas últimas semanas, e principalmente depois que o Bortoleto foi anunciado na Sauber para o ano que vem, muita gente indo em defesa do Mick Schumacher, e muita gente falando que era ele que merecia a vaga, que ele merecia alguma coisa. E a grande questão que fica em cima disso se ele é tão bom assim, por que ninguém tá querendo ele nesse momento, sabe? Por que ninguém quer assumir essa responsabilidade? Por que ninguém quer ter ele no grid? Então fica muito essa impressão de que, na verdade, as pessoas acham que ele merece estar lá, mas ninguém quer bancar essa decisão, ninguém quer ver, de fato, né? Porque a gente a gente viu a experiência dele com a Haas, obviamente não foi das melhores. A gente sabe o quanto a Fórmula 1 é cruel para os novatos, mas eu acho que o fato de ser quem é, o fato do sobrenome, tem tudo um peso muito diferente para ele. A cobrança, obviamente, é muito maior, e o fato dele não ter tido o desempenho esperado, eu acho que por absolutamente todas as pessoas do planeta,
contou muito negativamente para ele, mas e aí fica essa coisa, né? Tipo, tá, gente, mas vocês esperavam que ele chegasse e fizesse o quê? Ganhasse 30 campeonatos de uma vez? A gente tem, obviamente, que ter esse paralelo, né? De que as expectativas em cima dele não necessariamente eram um reflexo, de fato, da performance dele e do que ele tinha para entregar para a Fórmula 1. Mas eu acho que esse é um capítulo que está se fechando, de fato, para ele. Eu não consigo enxergar nenhuma outra equipe fazendo isso, de deixar ele, né, como reserva ali e tudo mais, muito menos de dar uma oportunidade no grid para ele. Eu acho que, de fato, a gente está vendo o fim dessa história de Mick Schumacher na Fórmula 1. Eu vou ficar muito surpresa se algum dia, se nos próximos anos ele volta. Eu acho que é interessante, porque eu acho que é uma coisa que eu sempre falo quando a gente fala de novatos e coisas do tipo. Nem sempre ele tem o carro ideal para entregar o talento dele, e isso acaba acabando com a carreira da pessoa, e isso acaba acabando, né, com tudo que essa pessoa pode fazer. Então, não, eu ficaria um pouco surpresa, mas acho que seria interessante ver ele na Fórmula 1 daqui a alguns anos, no novo regulamento, daqui sei lá quanto tempo. Mas acho que, de fato, essa página está virando para ele. E aí, eu acho que isso faz sentido pela aquela história do nosso querido Valtteri Bottas, e aí, quem sabe, ele vai assumir esse posto na Mercedes. Eu acho que essa história faz sentido. Eu acho que, assim, talvez, falando do Valtteri Bottas, eu acho bem legal esse paralelo, porque talvez tenha faltado no Schumacher a leveza com a qual o Valtteri Bottas encara a demissão, sabe? Ele entende que, assim, se ele vai ficar na Fórmula 1, ele vai ter que ser reserva, não tem o que fazer, mas ele tá bem, assim, ele já curtiu o que ele tinha de curtir, ele tem as vitórias dele no currículo, ele tem as pole positions, ele tem lá vice-campeonatos. Então, assim, o Val, ele tem uma carreira que você olha e você fala, poxa vida, é uma carreira decente na Fórmula 1. Mas o Schumacher, ele tem um agravante, para mim, do sobrenome. E aí eu queria falar, assim, estender um pouquinho essa questão dos filhos, né, dos herdeiros com a Ju, porque, por exemplo, quando a gente olha para o Verstappen, e aí pensa, Max Verstappen, filho de Jos Verstappen, que não foi absolutamente nada do que um piloto para compor o grid, Jos Verstappen. E aí, de repente, vem o Max Verstappen e ele é o fenômeno, né? Ele que leva esse sobrenome. Com o Mick Schumacher, a gente viu o contrário. A gente viu o Mick Schumacher vindo, carregando esse nome, carregando essa herança, ele como filho do heptacampeão Michael Schumacher. Então, é óbvio que muito vai se esperar dele. Assim como sempre se espera muito dos filhos desses grandes pilotos quando eles decidem também seguir carreira, seja na Fórmula 1 ou em qualquer outra categoria, né? Você espera que aquele nome perpetue. A gente tem, por exemplo, o Carlos Sainz pai, com uma carreira maravilhosa no rally. Sou fã do Carlos Sainz, acho ele um baita piloto. E o Carlos Sainz filho tem uma carreira bem sucedida na Fórmula 1, mas é aquilo, né? Preterido para dar passagem ao Hamilton, sempre aquela queda de braço contra o Charles Leclerc. Parece que os filhos sempre esbarram em alguma coisa. Ju, como é que você vê essa hereditariedade dentro dos esportes a motor? Eu acho que é injusto, porque eles nunca são comparados com a realidade. Eles são comparados com aquilo que eles têm no DNA. Né? O Mick Schumacher, ele não é comparado com os pilotos da geração dele. Porque pode ser que dentro da geração dele, ele seja bom ou ruim, mas a diferença não é essa a questão. A questão é que ele é comparado com o pai dele. As pessoas esperam que ele seja como o pai dele. E cara, ele não é. E assim, necessariamente não tem nada de errado nele não ser como o pai dele. Nem todo mundo é que nem os pais, né? Eu não sei vocês exercem a mesma profissão dos pais de vocês? Eu sei. Eu sei exercer, mas não exerço. Eu não exerço. Se eu tivesse que exercer a profissão do meu pai, eu tava lascada, porque eu mal sei fazer nada com computador. Às vezes o meu dá errado, eu falo para ele, pai, porque, sim, eu não sei, eu não saberia fazer o que meu pai faz. Então, eu acho que existe uma cobrança injusta, e eu acho que talvez a questão com o Schumacher seja essa. Primeiro, assim, é muito pesado você carregar o sobrenome de alguém com essa carreira. E eu acho que talvez no caso dele seja um pouco pior, porque o Schumacher não... Ele tá, mas ele não tá aqui, né?
ele não pode estar presente, né? Ele não está ali acompanhando. Talvez se ele tivesse, a história fosse diferente. Talvez se ele pudesse estar acompanhando os passos, talvez se ele pudesse estar orientando, talvez se ele pudesse estar fazendo do filho um piloto melhor, talvez a circunstância pudesse ser outra. Mas talvez até o fato dele não estar esteja um pouco, cause alguma diferença no trato que as equipes têm com o Mick Schumacher. Porque às vezes eles falam assim, putz, né, ele não tá aqui para fazer, deixa eu tentar fazer esse papel. E aí fica aquela coisa assim, putz, eu tenho pena de dispensar, mas eu também não quero que ele, né, o pai não pode falar por ele, deixa que eu faça esse papel. Então talvez tenha esse apego, mas eu acho que isso acaba sendo muito cruel, né? Eu me lembro muito quando o irmão do Valentino estreou na MotoGP, o Luca Marini. Primeiro que o Luca tem essa vantagem de não ser um Rossi, né? Porque o Rossi vem do Graziano, que não é o pai do Luca. Mas todo mundo sabe que o Luca é o irmão do Valentino. E aí, na primeira corrida dele na Moto3, cara, ele estava correndo como convidado. O mundo inteiro estava em cima dele. O primeiro passo que o moleque deu no paddock, ele estava cercado de câmeras. Porque acho que estava todo mundo esperando que ele fosse a personificação do cara. Ele não é. E tá tudo bem ele não ser. Né? Ele não necessariamente precisa ser a reprodução do irmão. Ele não é a cópia do irmão. E eu acho que seria assim o Bruno Senna. O Bruno Senna não é o tio dele. E tá tudo bem ele não ser, não é um problema. Mas a expectativa das pessoas é esse. O filho do Michael Phelps está condenado a nadar bem. Né? Acontece. O filho do Rafa Nadal, se ele não souber jogar tênis, meu Deus, coitado. O mundo vai cair. Porque como assim ele não vai saber? As pessoas têm essa expectativa. E não é uma expectativa justa. Né? Não é porque a pessoa tem que ser comparada com aquilo que é a realidade no ambiente dela. Ele pode ser comparado com quem corre com ele, com quem joga com ele, com quem vai nadar com ele, mas não com quem veio antes, né? Não com o pai. Ele é filho, não é uma cópia, não é um clone. Então, acho que essa é a questão. Mas eu acho também que os herdeiros também precisam ter um preparo especial para aprender a se soltar dessa pressão. Porque eu acho que eles também devem ter uma cobrança de assim, nossa, mas eu preciso honrar o sobrenome da minha família. Nossa, mas eu preciso fazer o que meu pai fez. Ah, mas eu preciso. E às vezes simplesmente não vai conseguir. Porque, às vezes, assim, claro, tem um talento muito particular, tem um talento muito especial, mas também tem as circunstâncias, né? Às vezes as circunstâncias também te levam a conseguir fazer aquele monte de coisa que você conseguiu fazer. Às vezes, sei lá, deve ter um monte de talento maravilhoso por aí que ficou pelo caminho, porque não recebeu as oportunidades certas ao longo da carreira. Então, tudo contribui, né? Então, acho que também deve ser muito difícil você conseguir lidar com a pressão de você ser esse herdeiro e você conseguir administrar tudo muito bem. Acho que eles precisam não só de talento, mas de uma cabeça muito no lugar para conseguir resistir a esse peso. Muito bem. E você, Ju, conforme você falava, eu lembrei do Jack Durham. Porque, assim, o Jack Durham nem estreou na Fórmula 1, nem sabemos se vai estrear, porque as fofocas dizem que Franco Colapinto está ali correndo por fora. Mas, assim, o Jack Durham, desde a Fórmula 2, eu sempre ouvi, inclusive na transmissão, quando ele cometia algum erro, quando ele fazia alguma bobagem, né? Um garoto numa categoria de base fazendo uma bobagem, ó, que grande absurdo, né? Mas ok, mas assim, é porque ele está na categoria errada, porque ele teria que estar correndo em 2 rodas, não em 4 rodas. Por quê, gente? Porque ele é filho de um ícone da MotoGP, né? Na época eram as 500 cilindradas, a classe rainha do Mundial de Moto Velocidade, mas assim, ele é filho do pentacampeão Mick Durham. Então você olha para esse cara, automaticamente você pensa, o que ele está fazendo ali? Por que ele não está correndo de moto? Porque no caso ninguém nunca vai estar satisfeito, né? Porque se ele tivesse de moto, coitado, nossa, ele não é tão bom quanto o pai. Mas se ele não tá, nossa, o que ele foi fazer nesse lugar? Ele tá no lugar errado. Então, assim, não tem como vencer. A questão é, você não tem como vencer, não vai vencer nunca. Mas se você não for o clone, se você não conseguir repetir os resultados, e assim, de memória, em nenhum esporte, vocês se lembram de algum esporte onde pais e filhos tenham sido igualmente bem-sucedidos? Olha, igualmente bem-sucedidos, eu tenho que puxar um pouquinho, mas a gente tem na Fórmula 1 casos de, por exemplo, Damon Hill e o Gran Hill, mas assim, quando você pega o Damon Hill e o Gran Hill, tem uma disparidade boa ali em performance, né? Mas tem alguns casos, assim, de Villeneuve, Jacques Villeneuve e tal, mas mesmo assim eu concordo com você, para igualdade, você equiparar a performance do pai ou da mãe, seja lá quem for, com o filho, é complicado, né?
É você realmente querer que o raio caia 2 vezes no mesmo lugar. E nem sempre cai, né? Às vezes você pode ter o mesmo talento, a mesma habilidade. No caso do Valentino, todo mundo brinca, né? Que falam que era do pai, mas que rápido mesmo é a mãe. Porque ela que teve 2 filhos pilotos, né? Porque o Luca e o Valentino são irmãos por parte da Stefani. E aí todo mundo brinca que não, que no caso era ela, não era o Graziano. E o Valentino brincava que ele veio para terminar o trabalho que o Graziano começou, porque a carreira do Graziano não passa nem perto de ser a carreira que o Valentino construiu. Mas assim, ter no mesmo nível, eu acho muito difícil. Porque tem uma série de coisas, né? E a própria pressão também. Não é fácil você sobreviver. Sobreviver no esporte já não é fácil, né? Você se desenvolver e você conseguir os resultados e você... Porque não é aquela coisa que... título não cai de árvore, né? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, não cai de árvore. Você não compete contra si mesmo, né? Você compete contra os outros. No esporte também, que depende de desenvolvimento de equipamento, de uma série de circunstâncias, é muito complicado você conseguir o resultado. Então, tudo precisa estar muito encaixado para dar certo. E nem sempre vai dar. Acho que só para fechar esse tópico, eu lembrei aqui da Serena e da Venus Williams, né? Que eu acho que talvez seja o exemplo, assim, se a gente pensar em igualdade de desempenho, de performances, mas a Serena conseguiu superar a irmã. Mas durante muito tempo, você olhava para as finais de tênis no feminino e eram sempre as irmãs Williams ali disputando uma contra a outra, né? Então é bem legal isso. Bom, gente, a gente tem GP do Qatar nesse fim de semana, a Fórmula 1 está acabando. Está acabando, será? Porque, olha, parece que o calendário vai até janeiro. Mas, enfim, a gente tem GP no Qatar nesse fim de semana. Tem algumas mudanças ali no circuito importantes. A FIA resolveu, né, às vezes ela acerta, né, resolveu mexer um pouquinho ali naquelas zebras que deram o que falar no ano passado, porque, para quem não se lembra, as zebras no Qatar, em algumas curvas, alguns setores, elas eram pontiagudas, elas tinham um formato de pirâmide e aquilo estava acabando com os pneus. Tanto que a Fórmula 1 precisou modificar a programação do fim de semana por conta disso, mexeu ali no distanciamento da pista. Então foi um caos completo, fora o calor que fez lá, vários pilotos passando mal. A gente espera que isso não se repita, porque, primeiro, teve essas mudanças ali no circuito, e também a corrida vai ser nesse fim de novembro, iníciozinho de dezembro, né? A corrida no dia 1º de dezembro, parece que vai estar um pouquinho mais fresco. Então, a gente tem essa expectativa de ninguém deixar o carro já indo direto para a ambulância, como aconteceu com Lance Stroll. A gente ainda tem aí o Mundial de Construtores aberto, Ferrari, McLaren, Red Bull correndo por fora. Será que ainda dá, Carol? O que você espera para esse fim de semana? É o último fim de semana da sprint. Tem sprint no fim de semana. Exato, Lu, finalmente acabando esse formato esquisitíssimo que a gente não consegue gostar, né? Não tem jeito. Porque eu lembro que aqui em São Paulo, a corrida em Interlagos, a gente ficou tipo, mas nem a sprint, nem Interlagos deu jeito na sprint esse ano, sabe? Então ficou uma coisa muito triste. Mas, enfim, eu acho que é muito interessante que a gente está a 2 corridas do final da temporada e a gente está tendo uma disputa pelo título de construtores, uma coisa que a gente não tem há algum tempo. Eu acho muito legal. Estou botando um pouco mais de fé na Ferrari, confesso, porque parece que eles estão em um momento um pouco melhor. Parece que está tudo dando um pouco, apesar de tudo, né, da maluquice que esses dois fizeram em Las Vegas, uma falação, quase saíram no soco, basicamente, depois da corrida. Apesar desse climão gostoso, eu acho que a Ferrari tá um pouco mais... Parece, porque a impressão que eu tenho é que a Ferrari tá nesse momento de conquistar mais coisas, assim, mais pontos e tudo mais. A McLaren, eu tenho a impressão de que deu uma leve desanimada, assim, por conta de do título de pilotos e tudo mais, e da terrível falta de
de firmeza desse povo, que numa hora fala que não, mas a gente nunca quis o Mundial de Pilotos, a outra hora fala que não, mas com certeza tinha como disputar o Mundial de Pilotos. A gente fica enlouquecido, né, que esse povo que não se mantém numa linha só de pensamento, fica mudando toda hora o que está querendo dizer. Então eu tenho essa impressão de que eles estão um pouco mais desestabilizados, digamos assim, do que a Ferrari, apesar dessa maluquice toda de Leclerc falando abobrinha no rádio. Então eu acho que... E o Qatar tem dessas, né? Ele tem... Ano passado, o Piastri ganhou a sprint e a gente estava, nossa, a McLaren está num momento bom, e a gente viu que de fato estava, porque esse ano foi do jeito que foi. Então eu acho que tem muita coisa para acontecer no Qatar. Eu tô bem... Apesar de ter corrida sprint, eu tô bem animada para esse final de semana, porque muita coisa pode acontecer. Dá para ter reviravoltas e coisas de todo tipo, mesmo já tendo o campeonato de pilotos decidido. Então eu acho bem legal que a gente ainda está nesse momento e nessa expectativa toda, faltando 2 corridas para... Tudo bem, é aquilo, né? A gente viu o campeonato ser decidido na corrida passada a favor do Verstappen, era questão de tempo, né? Mas a McLaren disse que o Mundial de Pilotos nunca foi a prioridade, que era o de construtores. Só que, Ju, será que foi da boca para fora? Será que essa derrota para o Max Verstappen, e aí eu destaco muito o GP de São Paulo, porque acontece tudo aquilo e o Norris larga na pole position, o Verstappen vem lá de trás e vence a corrida. Então aquilo foi um baque muito grande para a McLaren. Será que a McLaren ela vai conseguir se recuperar desse baque? Será que realmente o foco dela sempre foi o Mundial de Construtores? Como é que você vê a McLaren chegando para o Qatar, para essa corrida, e a Ferrari pode, de fato, desafiá-la? Gente, eu ando esquecendo de falar. Desafiá-la. Sabe aquela coisa quando a gente não consegue, a gente vira e fala assim, nem queria mesmo? É isso aí. Mas eu acho que no caso da McLaren, eu acho que ela meio que está na obrigação de ir com a faca nos dentes para o Qatar, porque tudo bem, eu acho que o Mundial de Pilotos era mais difícil, podia não ser o alvo número 1, mas assim, ela sonhou, teve ali uma possibilidade, né? Podia ter feito uma briga um pouco mais dura e tal, mas o Mundial de Construtores é uma realidade maior. E se de repente ela perde esse também, daí eu acho que esse vai ficar complicado para a moral da equipe para o ano que vem. Então, eu acho que nesse caso ela tem que tratar de garantir que esse ela não vai ser derrotada. Porque eu acho que no caso de perder, essa derrota vai ser muito mais dolorida. Acho que a outra, assim, tudo bem, a gente consegue assimilar. Aí tudo bem, você pode justificar que eu nem queria muito, né? Assim, não, era uma possibilidade mais irreal. Nossa, olha, perdi pro Verstappen, tudo bem, você pode arrumar uma série de desculpas. Agora, num cenário onde a Red Bull tem o Pérez, né? E você tem pelo menos 2 pilotos que conseguem se equilibrar, não tem como você justificar que você vai perder depois de ter feito a campanha que você fez. Então, né, perder esse eu acho que seria bem complicado. Então, acho que tem que ir para o Qatar 100% focada e completamente decidida a falar, não, vou fechar essa conta, esse vai ser meu e esse ninguém vai levar. Muito bem, concordo. Eu acho que é uma corrida que a McLaren definitivamente não pode se dar o direito de errar. Eu acho que a Ferrari ano passado não teve uma performance muito boa no Qatar, não. Esse ano, as condições vão ser um pouco diferentes, mas eu vejo a McLaren com um pouquinho mais de vantagem do que a Ferrari, porém eu concordo. A Carol falou muito bem, né? A Ferrari, apesar daquela treta ali entre o Leclerc e o Sainz, ela tem prevalecido sobre a McLaren em alguns momentos, principalmente ali na operação, nas decisões de boxe. Las Vegas deixou a desejar. Mas na balança, quando a gente coloca na balança, a Ferrari ela tem se sobressaído um pouco. Então a McLaren ela precisa fazer valer a força do carro. É um carro que se adapta a todos os tipos de pista, é um carro muito versátil. O Norris é um cara muito rápido de classificação, então ele precisa fazer valer isso e tem de ser o favorito para a pole position. Ou seja, o desenho está para a McLaren não perder esse título de construtores. Mas se isso de fato vai acontecer, as respostas vão ser dadas nesse fim de semana, já a partir de amanhã, que tem treino livre. Só tem um treino livre no fim de semana por conta da sprint. Sexta-feira a gente já tem, então, a classificação sprint. Aí no sábado pela manhã
tem a largada da corrida sprint, depois a classificação do GP do Catar e aí sim a corrida. A gente tem também Fórmula 2 nesse fim de semana retornando. Gabriel Bortoleto tem chances matemáticas até de sair com o título, né? É bem difícil, mas a chance existe. Tem a F1 Academy, tem também a programação do Grande Prêmio com o Mundial, com o Endurance Brasil, então o Grande Prêmio também transmitindo às 4 horas de Goiânia, tem o TCR South America, lá em Rosário, na Argentina, Grande Prêmio também transmitindo tudo para vocês, e vocês acompanham, já está tudo lá, a nossa programação, grandepremio.com.br. Você acompanha também a cobertura completa das categorias desse fim de semana nos esportes da motor no Grande Prêmio. Bom, agradeço demais a presença da Ju, a presença da Carol e a todos vocês que acompanharam o programa conosco hoje. Beijo, pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau. O brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção.